O meu pai era um fazendeiro, ele tirava leite e cultivava algodão na fazenda. A minha mãe teve 10 filhos. Em Pompéu, só tinha, na época eu era criança, 7, 8, 9, 10 anos, só tinha um grupo escolar. Então meu pai resolveu, porque a família do meu pai, toda ela é formada. Os ancestrais dele, tudo formado. Francisco Campos foi político, ministro da Justiça, um grande advogado, professor de universidade. Jacinto Campos, professor da Universidade de Medicina. Vai para fora. Mário Campos, o povo todo. Então ele pôs um colégio interno aqui, o Colégio Marílias, que era na Serra. Depois, aí eu fui estudar interno em Pará de Minas. Por que Pará de Minas? Porque Pará de Minas, o colégio era dos freis franciscanos, Colégio São Francisco. Esse colégio é da mesma ordem do Colégio Santo Antônio. Eu fiquei lá até eu ter meus 14 anos, mais ou menos. Aí eu vim para cá, fiz o clássico do Colégio Marconi, eu vim morar com meu avô. O Colégio Marconi eu lembro muito do professor de filosofia, o Veloso, o doutor Veciano Veloso, que era uma figura interessantíssima, né? Ele era um filósofo mesmo, né? Foi uma época agradável. Como todo mundo lá na minha família era advogado, quase advogados, e advogados de nome nesse país, Chico Campos, Fulano, Beltrano, Carlos Campos, esse tem todo aí. E acabou que eu passei a estudar direito. E gostei. Cheguei a advogar aí uns 5 anos. Tive vários professores interessantes. Tinha o Lídio Bandeira de Mello, que era um professor de direito criminal interessantíssimo, porque ele era um contestador danado. Código Penal, tudo quanto há. Depois o Pedro Aleixo foi meu professor. E vários homens aí. O Zé Olímpio de Castro. Naquela época, no 4º ano, você podia tirar a carteira de solicitador e advogar. Em certas causas, mas no crime podia. Tal. Aí, eu me lembro que o meu pai era um homem de certa influência lá, etc. Tal, e tinha um fazendeirão lá, que era um sujeito muito rico, e a fazenda dele dividia com o irmão. E eles brigaram lá, briga de família, aquele negócio, deu tiro nele. Mas sorte que não matou. Contratou um advogado célebre, criminalista de Sete Lagoas, chamado José Padrão. Um orador brilhante, fazia júri com a maga tudo lá. Aí desentenderam o negócio de honorário, não sei o que já foi, você largou a causa. Largou a causa e uma semana antes do júri, o cara virou, não, eu quero que o senhor se me defende e tal. Eu fiquei, não, eu nunca tinha atuado e tal. Aí procurei o professor Pedro Aleixo, na casa dele de noite, eu me esqueço disso. Ó, professor, estou com esse problema, tá? Olha, Carlos Eloy, você aprende a nadar caindo dentro d'água. Se você estudou bem o processo, vai e enfrenta. Ganhei o júri por 4-3. Aí foi eu ganhei nome, né? Tem todo, porque ficava assim lá. Cheguei a ganhar dinheiro até nisso, que deu para comprar na época um Volkswagen alemão. O Magalhães Pinto era deputado federal lá da nossa região. Ele é dono de Indaiá, perto de Pompéu. Ele foi votado a vida inteira em Pompéu, como deputado federal, meu tio estadual, papapá. E ia lá, na época, ficava conhecendo a campanha, comecei a ajudar ele como estudante e tal. Bom, e o velho Chico Campos, que era meu tio-avô, morava no Rio, mas tinha fazenda em Pompéu. Ele vinha sempre em Pompéu 2 vezes por ano. O Chico Campos era um homem assim, de certa importância no país. O Magalhães convidava ele sempre para almoçar lá, tem negócio, era amigo dele, de família, de Dores, porque o Chico Campos, minha avó era de Dores de Indaiá também. O pai do Magalhães era dono de Indaiá. Aí o Magalhães fala o seguinte, olha, o Paulo era meu tio, era deputado, não vai ser mais deputado, porque eu vou dar para ele um cartório de registro de imóvel. Deu para ele um cartório de registro de imóvel. E naquela época,
o cartório ainda não tinha dado, ia dar. Então, se ele fosse eleito deputado, para tomar posse, tinha que renunciar. Então, não foi candidato. Aí, você vê, Campos, se você tem mais alguém lá, que sua família, vocês têm tradição aí de política e tal. Se for, eu ajudo a eleger e tal, que tem e tal. Aí o Chico Campos estava hospedado na casa do meu avô, na Rua Rio de Janeiro, que era cunhado dele. Aí chegou lá e falou, ó, o Magalhães falou isso e tal. E eu acho que deve ser você. Aí ele falou, o Magalhães me levou para lá para o palácio e mandou o Paulo Campos, meu tio, tomar conta. Isso aqui é um fato interessante. Distribuiu os votos. E o Paulo Campos, para eleger 3 sujeitos. Eu, Hélio Garcia e João Vaz. O Hélio Garcia, muito sabido, toda hora procurava o meu tio, o Magalhães pegava, selecionava, mandava para ele distribuir. E o Hélio falava, você está ajudando o Carlinhos, não sei o quê, papapá, e tal, você precisa me dar mais município, aquele negócio do Hélio, chorão dele e tal. Aí foi desde aí que nós ficamos grandes amigos. Eu fui da UDN, quando eu entrei na polícia, por causa do Magalhães Pinto e do Paulo Campos, meu tio. Fui porque ele era governador do estado, queria me eleger deputado, me chamou, minha família apoiou e pronto. Na Assembleia, eu lembro, a UDN era muito contra, mas nós não participava disso, estudando não participava disso. O Juscelino, como governador, era um sujeito que nos prestigiava muito. Juscelino era uma figura interessantíssima. Ele, governador do estado, toda hora ele dava viagem para nós, tem de ferro. Rio de Janeiro, São Paulo, aquele negócio todo. Ele era um homem, ele era um craque, né? Tem bem, Miguel, sabia que estudando não tinha voto, mas não, mano. Votei no Jânio Quadros porque estava um negócio da Magalhães aí, etc. Tal. Tinha a banda do Lacerda, mas a banda do Lacerda em Minas ela era muito pequena. Era tudo Magalhães. Né? Então, o Lacerda aqui era pouca coisa. Fomos eleitos, né? Todos 3. A Assembleia Legislativa que eu encontrei foi uma Assembleia. Naquela época eu não usava deputado novo, não. Deputado? Novo, não usava, não. Fui deputado com 25 anos, então aquele trem todo, esse homem aí protegido do governador, do Magalhães, aquele trem todo e tal. Eu tive uma resistência no princípio danada. Aí eu comecei a cultivar os homens lá, que eram os homens influentes na época. Pio Canedo já era sujeito coisa, fulano. Fiquei amigo desse todo. Aureliano, Hélio Garcia, Horta Pereira, Taliba Mendes, vários aí, vários. A UDN tinha 11 deputados. Quando eu fui eleito, ela passou a 23. O Magalhães cresceu muito. Então, João Vaz era um médico sempre formidável. Toda a vida foi chefe político do Magalhães em Arcos. O Magalhães, ele conseguiu maioria fácil, né? Porque ele fez acordo com o PR. PTB, aqueles partidos lá, só ficou ilhado o ex-PSD. Então não teve, assim, momento de maior dificuldade, não. A eleição que me deu menos trabalho foi a primeira, né? Porque me elegeram. Então, tive menos trabalho. As outras, cada ano que passa, você vai tendo mais trabalho, porque política não tem danado, né? Eu trabalhava muito por esse município que votaram em mim, porque arrumava obra, papapá, aquele negócio todo, etc. Tal. O que a região precisasse. Nos municípios era estrada, no outro era escola, outro era saúde. Isso varia de lugar para lugar. Entendeu como é que é? Então, e graças a Deus eu fui feliz, por isso é que eu fui reeleito com facilidade. O governo do Goulart foi um governo de um homem que tinha um discurso populista que desagradava profundamente as classes conservadoras e os militares. Mas... E os governadores, né? Porque o Magalhães, o Ademar Barros, esses homens todos aí, Lacerda, todos queriam ser presidente. Véio. O pai do Jango era grande amigo do Getúlio Vargas. Era um coronel também lá em Uruguaiana, dono de terras, muito rico. E tal, o Jango ficava visitando o Getúlio lá em Ostracismo, quando ele saiu do poder. Que negócio todo, dando assistência para ele, jovem e tal. O Getúlio ficou gostando dele. Os filhos do Getúlio não eram. O Lutero era um jeito que desligado das coisas, etc. Ficou gostando dele e pronto.
Fez o homem, né? Fez até ministro do Trabalho naquela época, que ele já começou brigando com os militares também, ministro do Trabalho, aquele negócio todo e tal. Agora, o discurso do Jango, se o Jango não tivesse sido deposto, não se iluda. Com aquele discurso dele, mais 2 anos, estava na conta do Brasil. Então, a massa, ô Luiz, é que elege. E a massa ia para o lado dele, por discurso ele fala que vai distribuir as coisas. O Jango tinha um discurso que ia no coração desse povo todo aí. Tanto que tinha esse trem aí. Se o Jango tivesse reagido contra a Revolução, a Revolução ia passar apertada, eu acho. Ia levantar muita gente do lado dele. Eu tomei conhecimento da Revolução e eu encontrava com o Magalhães Pinto toda semana. Não era só para trabalho, não, lá no Palácio Mangabeira, etc. Tal. Pela Rádio Confidência. Foi um negócio absolutamente reservado. Senão não tinha havido a Revolução, né? Tem fatos interessantes assim. Por exemplo, o Magalhães me contou uma coisa muito... O Coronel Zé Geraldo de Oliveira, comandante da Polícia Militar, porque antes da Revolução, o chefe da Casa Militar do Jango, que era metido a organizar no seu Gracis Brasil, o problema militar, suporte dele, queria tirar o General Guedes aqui. O Geraldo organizou lá uma sala lá ao lado do gabinete dele e o Magalhães só tomou conhecimento depois. Se o outro general que viesse tomar posse, o Geraldo ia prender o general e levar preso para lá. Você imaginou? O Magalhães me contou isso. Falou, o Zé Geraldo é uma coisa louca. Só me contou isso depois. Prendia o sujeito lá e levava. Quer dizer, a Revolução não tem danada, você não fica sabendo das coisas. Então, quer dizer, depois que você fica sabendo. Por exemplo, por que a Revolução foi vitoriosa? Porque o Cordeiro de Farias veio aqui e falou com o Magalhães, nós vamos perder a Revolução, já disse e tal, nos 2, 3 primeiros dias. Muito triste, porque o Crua vai ficar com o Jango. Aí o Magalhães mandou o Zé Monteiro de casa e o Oswaldo Peruccetti lá, em São Paulo, conversar com o Crua. Esse Crua é assim danado, viu? Virou e falou assim, eu sou amigo do presidente e compadre do presidente. Eu vou telefonar ao presidente. Se ele quiser desfazer dessa quantidade de gente das esquerdas metida comunista que ele está fazendo, eu sustento o presidente. Vou contra vocês. Você imagina. Pedro Sérgio chegaram aqui e falaram, vou falar com o presidente amanhã. Isso é o Cruel. Falou, o presidente não quis ceder. Telefonou para ele, não quis ceder. Não. O Jango era um sujeito, não quis ceder. Aí o Cruel comunicou ele que ia ficar contra. Quer dizer, aí acabou de acabar, né? Não tinha mais jeito. Minas Gerais, São Paulo, Rio, esse negócio de polícia, etc. Tal. Mas o Jango era um obstinado, né? Por isso é que eu tenho convicção, depois desse episódio do Jango com o Cruel, se ele não fosse deposto, ele ia dar trabalho à democracia brasileira. Eu vou contar para você um caso aqui interessantíssimo. Quem me contou isso foi o Magalhães também, depois do episódio. O Carone era um homem muito... Eu até era amigo dele, tá? Mas ele era um homem esquisito, tá? Sem muita eira nem beira para as coisas. E ele foi no Comendador Viana, que era sogro do Castelo. E o Castelo gostava muito do Comendador. E ele arrumou dinheiro para o Carone na prefeitura, o Comendador. Aí o Castelo teve notícia que o Carone desviou o dinheiro. Não furtando, não, desviou para outras coisas. E o Castelo não gostou. O Carone insistiu para falar com o Castelo não atendeu. Então ele telefonou para o assistente militar do Castelo, não sei como é que ele descobriu, falando que era o comendador. Aí o Castelo veio o telefone ao presidente, ele falou que era ele e tal. O Castelo ficou, rapaz. E o Castelo tinha mandado apurar, né, a SNI, aqueles trem todo, aqueles obras.
E era verdade que ele tinha desviado o dinheiro. Aí ele ligou para o Magalhães e falou: você tira o Carone antes que eu seja obrigado a tirá-lo. Sim. O Magalhães mandou esse povo todo lá, Zé Monteiro, Pierce, que tem todo lá, comandante de polícia, a Câmara votou o impeachment dele. O Castelo Branco era um sujeito assim, né? Ele, com o Magalhães, porque o Magalhães era um homem interessante. Ele era hábil em umas coisas e duro nas outras. Por exemplo, ele quis dar conselho ao Castelo Branco como o Castelo devia coordenar a política nacional. O Castelo não gostou, aí começaram. O Lacerda, o Castelo Branco era admirador dele. É mesmo? Tomou horror também. Porque o comandante militar é um trem complicado, viu? Você tem que saber dar palpite, né? Você tem que fazer como faz recruta, baixa continência, pede licença, que é estranho. Mas esse povo não fazia isso. O Castelo Branco tinha uma profunda admiração pela administração que o Lacerda fez do governo da Guanabara, né? Que foi um governo realmente formidável. Tomou horror também. A extensão dos partidos foi um ato de força da Revolução contra, no fundo, Magalhães, Lacerda, Juscelino, esse povo todo aí que tinha prestígio na época, civil. Aí teve que fazer tudo, a Revolução ficou mandando um tempão aí. Pegou todo mundo, foi para a Arena, ninguém queria ir para o MDB, eles mandaram aquele senador, não sei o que, fundar o MDB. Pediram o Luiz Guimarães para ir também, foi, aí foi crescendo, etc, papapá. Todos os partidos foram para a Arena. Ex-PSD, ex-UDN, ex-PR, ex-PTB. Então a Arena era o seguinte, a Arena 1, 2, 3 e 4. Eram as correntes que tinha. Então era uma encrenca danada. É sob legenda, é isso mesmo. Então dava um trabalho danado, cada um queria cargo, queria isso, queria aquilo. Depois veio o Aureliano Chaves ser governador de Minas, que ele era meu líder na Assembleia e tal. Aí ele falou comigo que eu precisava, que ele queria que eu fosse líder dele. Essa foi a época mais rica em política, da minha vida, porque o Aureliano Chaves virou para mim e falou o seguinte: olha, Carlos, o presidente Geisel não me fez nenhum pedido. Só me fez um pedido, que é manter a Arena Mineira unida. De maneira que eu quero que você me ajude nisso, mas o quê? Você conta com o meu apoio e o meu governo. Pôs líder, eu comecei aquele treino. E graças a Deus o trem deu certo. Aí ele pega e põe como presidente da Arena. Como o Geisel, o Arena queria a Arena Mineira Unida porque ele tinha pretensões, não falava, não sou bobo para presidente da República. E era fundamental, a eleição era indireta. Aí eu comecei a cultivar esse povo todo, né? Tive que ficar amigo do Bernardes Filho, Clóvis Salgado. O Clóvis Salgado ficou grande amigo meu. Cultivava esse homem todo, porque senão não... Foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Mais trabalhei, o dia inteiro. A distribuição de cargo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quanto é? Igual é hoje. Só que tem que era Arena, tudo Arena. Aí eu aproximei desses homens que tinham influência com os deputados, esse povo todo. O doutor Clóvis Salgado, nós ficamos grandes amigos. Um homem que eu admirava profundamente, altamente sério. Bernardes Filho. Tudo. Cultivava esses homens, porque eu tinha que fazer, isso eu não fazia, então eu tinha que fazer. Né? Essa coisa toda. Ele apoiava tudo, ele não apoiava. Ele nunca deixou de apoiar uma estratégia de trabalho que eu levasse para ele. Deixava tudo minha conta, então era um trabalho desgraçado. É porque a Arena Mineira estava unida e ele unia a Arena Nacional. Mas o Geisel teve receio ainda de tirar dos militares e dar um civil. Então indicou o Figueiredo, por isso que indicou ele para vice, para consolidar. E deu um trabalho danado, porque o Aureliano não queria ser vice-presidente. Porque ele estava preparado para ser presidente, depois esse trabalho todo de unir a Arena Mineira. Isso é um trabalho danado, mais do que ele governasse. Não gostou não, mas depois aceitou, porque o Geisel não podia negar nada do Geisel. Depois o Geisel deu ele o governo de Minas.
Eu nunca vi um governador de estado ter prestígio com o presidente da República, como o Aureliano tinha com o presidente Geisel. Olha, te dou um exemplo aqui. Essa Aço Minas ia para o Espírito Santo. Aquele trem lá de Cidebrado, não sei o que, estava querendo pôr isso lá. O Aureliano foi, o Geisel falou, ele tirou de lá e pôs aqui. Vai por aí fora, várias coisas assim. Agora, o Geisel não fez presidente da República, eu acho, porque ele teve receio dos militares. Não ir contra o Aureliano, mas não fazer a abertura que ele queria. Que o Figueiredo fez no peito, né? O Figueiredo, aquele trem, baita, arrebenta, mas o civil não podia falar isso, né? Esse bancava cedo. Mas essa vida é isso, né? O Aureliano foi uma fase rica da minha vida, foi essa época do Aureliano na política, porque eu era coordenador geral da política do governo de Minas. Então mas tem muitos nomes, mas eu não devo falar esses nomes não, porque são segredos que você tem que levar para o túmulo. Ué. Mas eu posso contar um caso interessantíssimo aqui. O Aureliano resolve me indicar presidente da Arena. Todo mundo queria a presidência da Arena, os ex-partidos todos. E o sujeito que queria mais era o Bernardes Filho. O Bernardes Filho é próximo do PR, ele queria ser presidente, porque foi vice-governador, ele queria um trem qualquer para... Ele me indica candidato a presidente da Arena. Eu falei, Aureliano, mas sozinho eu chamava ele de Aureliano. Aureliano, mas escuta, eu fazia com esses homens, Bernardes Filho, você telefona para ele, telefone e tal. Mas eu conhecia na palma da mão. No outro dia, ele não queria enfrentar o Bernardes Filho no telefone, né? Eu conheço meu gato todo, como é que é. No outro dia, você falou comigo, tentei falar, não consegui. Tudo mentira, não tinha falado nada. Eu sabia quando ele... Tem que conquistar esses homens. Tá lá, e sem eles, estava. O Bernardo Filho não veio à minha posse como presidente da Arena. Estava com um candidato assim. Aí eu pedi audiência com esse Bernardo Filho, mas comecei uma conversa, Luiz. Esse Bernardo Filho, nós ficamos bons amigos. Foi meu, não, você vai almoçar comigo, chamava presidente, ele é solene. Só me chamava de presidente, mas de senhor não, de presidente não. Eu quero que você almoce comigo na minha casa para nós conversarmos. Fui almoçando em Botafogo. O Beaz era homem de capacidade financeira, né? Tal. Um apartamento lindo, com frente para a praia, que tem tudo. Lá conversando com o homem sou eu e ele, garçom com gravata. O homem era um príncipe, né? Que tem tudo e tal. Almoçando lá para as 12h30, ele falou assim, pois é, presidente. Vamos para o meu apartamento, porque está muito quente aqui. Lá na minha suíte, ele é o único lugar que tem ar refrigerado aqui. Fiquei lá até 5h30. Um homem e eu manhoso. O senhor tem que me ajudar, porque a falta de juízo desse governador de Anchair me indicar para esse cargo, com essa missão. E o senhor tem a sua experiência. O homem Luiz ficou sensibilizado. Acabou. Eu vou ajudá-lo. Você é idoso. Já foi tudo. Manda chuva, ele quer ser paparicado. Aí ele vira para mim e fala o seguinte: você organiza uma visita do governador Aureliano a Viçosa. Eu quero que você nos acompanhe. Vocês vão dormir na casa do velho presidente Bernardes. Casa do presidente Bernardes, em frente à universidade. E o Bernardes tinha mania da universidade. Vocês visitar a universidade e tal. Blá, blá, blá. E ele me fez um pedido, falou assim, em Viçosa, eu quero te avisar como presidente da Arena, e você avisa o governador, que lá sou eu que devo ser ouvido, ou, este não me tirou o nome, um médico amigo dele, dono do hospital lá, que ele era inimigo do Edgar Vasconcelos, foi deputado, você deve lembrar dele, primo primeiro dele, briga de família lá. Tá. Aí, eu falei, foi difícil, não, eu vou conversar com esse Edgar,
chamei esse Edgar, conversou, ó, briga de família, nós estamos precisando desse Bernardes. Você faz o seguinte, você não vai ser ouvido em Viçosa, eu te ouço naqueles municípios em redor. Acabou que ele ganhou mais coisa, ele concordou e eu vi, resolvendo tudo. Aí o Bernardes faz o programa lá, manda para mim, eu mando igualzinho, fiz o palácio, cerimonial, tem tudo. Vamos para lá. Casa do Bernardo lá, foi uma universidade, aquele trem dele, né? Jantar de noite, lá para 9 horas da noite. E o Aureliano era uma figura interessante, porque o Aureliano ele é um homem que dormia cedo. O Aureliano não era dormitário, não. Cochilava, que esse trem todo e tal. Aí, o Bernardo tomou uns uísque lá, ficou animado e tal. E depois do jantar, nós fomos para a mesa lá. E o Bernardo, ele era um craque, isso conquistou o Aureliano. Virou para mim, falou assim, virou para o governador, ele é danado. O senhor tem um dever, eu não vou conversar sobre o problema de Arena, que isso eu já conversei muito. O presidente, o jovem presidente, está muito bem enfronhado, é que ele tem tudo tal. Mas você tem um dever de lutar pela presidência da República. Você tem que ser o presidente da República, você tem que lutar, não sei mais o que e tal. E o Aureliano? O Aureliano jogou o peixe dentro d'água, né? O Aureliano, doutor, o homem não estava ganhando nada aceso. Que no dia ele virou para mim, Carlos, o homem ficou bom, né? Eu falei, tá ótimo, mas agora... Depois chegou aqui, eu falei, Aureliano, nós temos que homenagear o Arthur Bernardes. Ele não quer nada, ele nunca pediu nada, só negócio de Viçosa, que tem mania disso aqui e tal. Viçosa... O que é que você está pensando? Tem uma vaga no Conselho de Administração do Benji. E esse homem não pode ser seu secretário. O diretor de banco não vai aceitar nem nada, esse trem. Prestar homenagem, manda eleger ele presidente lá para o Conselho e transferir o Conselho para o Rio de Janeiro. O presidente lá, põe uma secretária para ele, carro e motorista. E pronto. Ótimo, não sei mais o quê. E o presidente do Benji estava achando ruim, né? O Aureliano mandou, não, determinante, é para fazer isso, falou. João Camilo era secretário de Fazenda. E estava aquele negócio. Era João Camilo. Aí o Bernardes para ele tinha uma letra bonita, e me telefonava, como é que vai, presidente? E, bom, aí o Clóvis já estava resolvido esse trem. PR que era mais difícil, né? O PR? Era, porque esses dois homens eles mandavam sozinhos, o Bernardes e o Clóvis, mandavam os deputados, tudo era uma coisa louca. Eu visito esse Clóvis Salgado. Esse Clóvis Salgado, visito o homem, falo com essa conversa manhosa e tal. Ele olhando assim. Eu conheci o doutor Clóvis, aí reunião social, que você não fica conhecendo cheio de direito e tal. Caprichei na conversa, viu? Aí, ele vai me levar na porta, lá na rua Paulo Afonso, Santo Antônio. Presidente, eu vou te ajudar. Sou seu soldado, você vê como eu tenho que te ajudar. Tá tudo. Aí, esse negócio é coisa importante em política, viu? Esse PR começa a querer cargo no governo, já tinha dado muita coisa, querer ampliar. O João Belo era vice-presidente do PR, indicado pela... dava entrevista, que ele tem tudo. Cansei de falar com o João Belo, fala isso. Você já tem muita coisa. Você sabe, os deputados, a gente tem que não sei o quê. Mas não. Aí eu cansei, viu? Liguei para o doutor Clóvis um dia. Todos os dois já morreram, eu posso contar isso aí. O doutor falou, doutor, passe isso. Ele está atendido, tá. Eu vou chamá-lo aqui. Eu te ligo. Na outra semana, o doutor Clóvis me liga. Chamei o João Belo aqui, conversei com ele. Ele nunca mais incomodará você nem o Aureliano. Que coisa incrível, rapaz. Nunca mais. Não, esse jeito ficou tão comportado que nós fizemos ele secretário depois. Escuta, negócio, como é que o PR tinha cada chefe. O Magalhães Pinto resolveu fundar o PP. Essa história é ótima. Junto com o Tancredo e tal. Então, vários amigos, companheiros, ele virou para mim e falou assim, agora é a sua vez, Casalão.
você vem ou não vem pro PP? Eu falei o seguinte, não, Tom Magalhães, eu vou, mas eu preciso de uns 15 minutos, uns 15 dias de prazo, porque o Aureliano Chaves me indicou presidente da Arena Mineira e tinha vários candidatos importantes aí querendo o cargo. Me liguei, mas tem complicação para ele, porque esse trem tá, papapá. Ele parou. Ó, você fica com o Aureliano, mas fala com ele que eu mandei você ficar. Eu me lembro disso, viu, Luiz? O Aureliano ficou emocionado. Tal. Que criava o maior problema para ele se eu renunciasse, né? Porque naquela época o ex-PR queria, ex-PCD, aquela confusão aí de política aí. Eu me lembro desse episódio, Magalhães era um sujeito interessante. O Aureliano ficou profundamente emocionado. Porque o Aureliano e eles tinham turras de posição, mas era muito amigo, né? Porque todos os dois queriam ser presidente da República, né? Mas também é estranho, né? E o Magalhães também, o Aureliano é que os primeiros passos foi o Magalhães que deu. Fez ele líder, fez ele secretário, tal, que tem. O Magalhães era danado. Mas nunca conseguiu ser presidente porque ele fez a Revolução, né? A Revolução entra num período que se não fosse a Revolução, o Magalhães teria sido presidente da República, eu acho. Aconteceu, eu fui presidente da Arena, né? Então o que aconteceu, né? Oportunidade que estava na frente, assim, igual uma avenida, né? O que eu podia fazer? Não podia mais ser deputado estadual, né? Porque tinha que mudar de patamar, né? Eu fui eleito naquela época, sem gastar dinheiro, sem nada, eu fui o terceiro federal mais votado da Arena. Cheguei em Brasília, aquele trem todo, né? Aquele povo olhando para mim, governo federal. Tá, né? O homem que é lá protegido Aureliano, presidente da Arena, aquele trem lá. O João Batista Miranda, Hélio Garcia foi meu colega lá há tempo. Dari Tavares foi uma época, vai por aí afora aí. Eu fui logo para a Comissão de Minas e Energia e Comissão de Economia, entendeu? Eu pude fazer bons trabalhos nessas duas comissões lá. Mas nessa época a Revolução já mandava, né? Então era um trem complicado. Eu não fui um político lá em Brasília, modéstia à parte, como os outros. Porque eu tinha um nome aqui, que tem todo e tal. Mas o político que chega lá sem nome nenhum no Estado, sem nada, sofre muito, porque são 500 tantas pessoas, né? Você conhece a Assembleia, mesmo a Assembleia que é menor, todo o parlamento funciona em termos de liderança. Quando o líder não quer, não vota nada. Então, é essa coisa. Mas eu já tinha muita experiência parlamentar, então fui. Assim, eu nunca cheguei a ser líder lá, nem nada. O Francílio vai eleito governador na indireta, apoiado pelo Aureliano e por nós da Arena Mineira. Aí ele me chama para secretário de obras e pede para eu coordenar a política de saneamento e habitação dele. Naquela época, a Secretaria de Obras era Copasa, subordinada, Coab e Codeurb. Aí comecei a coordenar, tal. Me chamou para secretário, eu combinei com ele. Tá bem. Vou fazer, então como é que nós vamos fazer? Ó, como vai todo mundo despachar comigo, vê se você está de acordo. Eu indico os presidentes, você indica 2 diretores e os outros o diretor financeiro, eu acho que quem deve indicar é o presidente, porque para não ter complicação, né? Depois ele concordou, fizemos. Então foi uma época muito próspera, porque eu arrumei dinheiro, não acabava mais de BNH. O Andreas era amigo meu, mas o BNH tinha os orçamentos, o Paulo Caetano era o delegado aqui, era um centro colosso. Então a Coab de Minas estava em penúltimo lugar no Brasil, nós deixamos com 3 anos e meio em segundo. A Copasa tinha 103 municípios, nós deixamos com 300 e tantos. Fizemos Serra Azul aqui, para interligar, Montes Claros, etc. Tal. Tudo isso financiamento do Banco Mundial. Entendeu?
Fizemos grandes projetos. Você imagina como é que o Brasil é. Um negócio lamentável. Deixamos pronto o projeto de tratamento de esgoto do Arrudas, que ia ser financiado pelo Banco Mundial. Naquela época, 45 milhões de dólares de financiamento. O diretor do BNH ficou meu amigo de habitação. Era um sujeito que nasceu lá numa cidade perto de Cataguases, esqueci o nome dela. Esse sujeito ficou tão meu amigo que o orçamento do BNH chegava em setembro e ele começava a me telefonar. Manda projeto que eu tenho dinheiro sobrando, aquele negócio, porque os outros estados não gastavam aquele negócio, ele remanejava. Então fizemos coisa que não acabava mais. Quando eu deixei de ser deputado, eu falei assim, eu vou procurar o Figueiredo, ele era presidente da República, fiquei amigo do Figueiredo, amigo não, me chamava de Eloy, aquele negócio, por causa do Aureliano, quando ele estava bem, aquele negócio e tal. Aí, chego lá com o Figueiredo, ele me tratou, o Figueiredo era uma figura interessantíssima, viu? Inteligentíssimo, tinha horror de política, e nem de administração também não, era um homem esquisito. Ele me chamava de Eloy. Eloy! Fala que eu não gosto de política, não entendo, mas eu não sou bom também não. Eu vou te contar um aqui. Eu falei com o Aureliano que o Tancredo queria ser candidato a presidente da República. E ele imitou o Aureliano. Este não pode, papapá, tal. Chega em Belo Horizonte, eu fiz de bobo, falo com o Tancredo que o Aureliano queria ser presidente da República. O Tancredo, não sei o quê, tal. Como é que você me explica agora que eles estão unidos, você que é amigo do Aureliano? Eu digo, presidente, o senhor quer que eu explique uma coisa inexplicável, presidente? Ele riu muito e tal. O grande erro foi que o presidente Figueiredo foi encarregado por Geisel de fazer a redemolição. O Figueiredo não soube fazer, né? Então, o que o Figueiredo fez? Só preocupou com os militares. Ele mandou mesmo, e quem desobedeceu, ele mandou bambu mesmo, tirou todo mundo e fez o negócio. Se não fosse o Figueiredo, não tinha, né? Mas ele ficou mal na história, ficou em tudo, velho. Eu fui da Frente Liberal, velho. A Frente Liberal foi fundada para derrotar os militares, né? A Frente Liberal. Ah, foi. O Aureliano fundou isso para derrotar, porque briga dele com o Figueiredo, né? O Aureliano não falava, mas ele era candidato a presidente da República para suceder o Figueiredo. E o Figueiredo não queria compromissos com o civil, né? Porque o problema é militar dele, né? E presidente militar é uma complicação. Só o presidente Geisel foi o único que enfrentou esses militares, foi o Geisel. Demitiu aquele Edinardo, etc. Que o Tancredo Neves era da oposição suave a eles. E evitou a eleição do Paulo Maluf, que ele já estava cansado do Paulo Maluf, que ganhou desde São Paulo lá, contrariando eles, etc. Tal. E realmente, se não fosse o Tancredo, o Maluf seria eleito presidente. O Maluf, como governador de São Paulo, ele foi incorreto, né, em matéria de dinheiro, esse trem todo, né? O militar não aceitava esse trem, não. Não, essa aí. O Rondon Pacheco me conta um caso interessantíssimo. Quando ele era presidente da Arena, ele coordenou a sucessão nos estados em nome do presidente Médici. Quando chegou no Paraná, o presidente Médici falou com ele, é o único que eu vou escolher, porque eu tenho grandes pedidos militares para esse governador, e eu quero atender, mas não entendi nada, vou atender eles aí. Entendeu esse homem lá. Você precisa de ver como é o tal Leônio, não sei o que lá, o quê? Aí ele gravaram a corrupção dele lá, o presidente fez ele pedir exoneração. Esse povo, eu vou te falar uma coisa, o Costa e Silva era também duro na parada, aquele Orlando Geisel era terrível, irmão do Ernesto Geisel. Eu fiz CPUR e fiz estágio aí no 12RI. E chegou da AMAN, o Jarbas, esse Jarbas é de Viçosa, esse cara ficou meu amigo, etc. E tal. Saí de lá, ele, Jarbas ficou lá, tá, sumiu, foi para o Rio. Aí eu fui encontrar o Jarbas, tenente-coronel. O Jarbas me contou um caso, eu fiquei, mas que coisa.
Diz o gabinete lá do ministro da Guerra, é um trem grande, diz o para mim. Então, o general 4 estrelas, ele chega, abre a porta, e se o ministro estiver sozinho, ele entra. Aí o Orlando Gás falou, o major, o general Médici vai chegar aí dentro de meia hora. Você, quando ele chegar, você tranca essa porta, que essa porta principal sempre ficava aberta para os generais, né? Você tranca, ninguém pode entrar. E você fica aí do lado de dentro da porta. Não deixa, né? Qualquer. Nós temos uma conversa e não podemos ser interrompidos. Ele ficou impressionado. Falou, eu nunca vi esse Orlando Gás, que sujeito terrível. O Médici foi chegando e saiu com o dedo no nariz do Médici. Você não tem o direito de recusar ser presidente. Você não pode trair os seus amigos das Forças Armadas. E esculhambou o Médici reagiu. Entendeu? Dizer que o tempo teve quente. Você não tem o direito de falar assim comigo, ou não sei mais o quê. Que é essa confusão. Aí, em vez dele falar que ele devia, seus políticos tá, né? Dedo no nariz. Você tem que aceitar, porque não sei o que e tal. Aí, o Médici quando o sermão do homem já estava grande demais, o Médici já humilhado pela coisa. Tá bem, eu só aceitarei se você aceitar ser meu ministro do Exército. Você tomar conta dos militares para mim. Mas você sabe que eu estou doente, ô Médici, eu não posso. Não, então não aceito. Assim, aí o Orlando, não, então você é por isso, tá? E o Orlando aceitou doente, né? Você lembra, né? Esse Orlando era de uma violência. Falou assim com o Médici. O Rondon falou que era. Ele falou, não sei desse episódio, mas que o Médici não queria não. E que o Orlando Gás era o homem que ele pegou para mandar, era. Esse Orlando Gás era um homem de uma violência total. E para dividir a frente, o senhor Heleno me falou, o Heleno que coordenou, foi preciso dar vice ao Sarney, porque o Sarney levou 18 deputados do Norte. Senão ele não ia apoiar, não dava. Sarney foi fundamental. Sarney é danado, político danado, né? Entrou por último, mas ganhou. O Eixeira Garcia, meu amigo, vira para mim, Carlinhos, eu vou ser candidato agora a governador aí, da outra vez, eu não apoiei ele, porque ele era do lado Tancredo, né? Ele era vice. Não, eu te ajudo. Não, você vai me ajudar a coordenar, e eu quero que você faça umas coisas para mim aí de coordenação, não sei o quê. Você faz acordo com o partido tal. Mas o Hélio, como é? Não. Faz de conta que você vai ser o governador, você vê lá. O que eu posso? Não, você resolve. Então tá bem, você quer ou não quer? Aí, o Hélio era um craque em política. O Hélio é o maior articulador político que eu já vi. Aí eu fiz o acordo. E você falou, mas o presidente do partido, mas eu quero falar com ele e tal. Fulano, não inventa falar com ele, não. Você vai reunir os deputados do seu partido, ele vem cá e tal. No discurso que ele vai fazer, ele vai falar que já conversou várias vezes com você, que o seu partido vai participar do governo e tal. Bom, aí você faz outro, esse aí também? Eu falei, fiz também. Ele falou assim, você continua lá no comitê, indo lá que eu vou mandar umas pessoas para você lá para atender. Eu vou sumir aqui uns tempos aqui. Depois de eleito até a posse. Que diabo, esse cara, esses compromissos e tal. Uns 15 dias antes de assumir o governo, ele me liga. Ô, Galinho, aqueles acordos que você fez para mim, o que é que você prometeu? Eu falei, isso. Como é que você acha que eu devo cumprir esse acordo com esse partido aí, que você prometeu à secretaria? Você não é meu presidente do partido, secretário, porque você está livre. Gostou do trem, paf, nomeou o sujeito, né? Aí o outro partido e tal, que tem. Esse outro eu vou contar para vocês aqui. Aí ele falou assim, eu falei, olha,
esse homem é amigo do Brizola, o Brizola pôs ele vice-presidente do trem lá do banco lá da Guanabara. E eu falei com ele, é vice-presidente do Bienche, é o Zé Maria. E uma secretaria adjunta, para quem ele indicar. Tá, vamos. Vou deixar vago o cargo do Bienche, tá, vice-presidente, Aí, rapaz, passado um mês de governo, esse Zé Maria, nós encontramos, eu estava com o Hélio abraçou ele, Zé Maria, meu querido, o cargo está lá à sua disposição. Não preenchi, não, a hora que você quiser, só você falar. Não, governador, eu não quero agora não, porque o Brizola quer que eu volte para o Rio. Que sorte, não é, Hélio? Mais um cargo nós ganhamos, cara, tá vendo? Craque, viu? O Hélio era craque, viu? Mas aí, agora esse outro partido era o PDS, que o Andrade era o presidente do PDS, foi secretário de administração. O Hélio Garcia queria me embrulhar, eu não sou bobo. Eu falei com ele, eu não quero ser secretário de Estado mais, Hélio, porque eu não quero ser deputado. O que eu vou fazer com deputado? Eu não fui governador, não vi nada. Nem vice, agora eu só posso ser governador ou vice, eu não quero mexer com esse trem mais. Tal. Não, tá bem. Começa a organizar o secretário, me liga de madrugada, me acorda, 1h da madrugada. Ô, Carlinhos. No outro dia ele ia anunciar o secretariado. Todo mundo está dizendo aqui que você tem que ser o coordenador político do governo e tal. Estava com esse secretário tudo convidado lá. Eu falei assim, meu filho, faz de conta que... Ele é muito amigo meu, então não, faz de conta que você não conversou esse assunto comigo. Eu não quero nada, eu não quero ser deputado mais. Se eu fosse secretário da Segurança Pública, onde é que eu vou parar? Na Câmara Federal. Eu não tenho mais, eu não aguento mais esse trem. Eu não gostava de ser deputado também, não. Você tinha horror, ele tinha horror. Aguentar Brasília. Brasília é um congresso, jogo e mulheres. Você tem que ter um desses dois, doutor. Se você não tiver família lá, né? Então é uma coisa horrorosa. É assim lá até hoje. E não vai sair nunca. Mas aí é um negócio cacete que é árido, né? É um negócio árido, né? Assembleia é menor. Você conhece os homens todos. Você vê e tal. Assim. É esse que é o negócio. E a ponte aérea também, porque o Hélio Garcia, a família dele não morava lá. Então é outra coisa. Que sugestão você me dá então? Meu filho, vice-governador tem que ter alguma função, porque senão fica atrás. Aí, Carlinhos, pô, tá. Bom. Tá. Até logo. No outro dia, 9h da manhã, tá, eu chego lá, todo mundo, eu não fui anunciado secretário, todo mundo, né? Falei, eu tenho que ir lá, porque senão eles acham que... Aí ele desce, ele desce do carro e eu vou esperando aquele salão de retrato, porque senão podia... Você me perdoe, todo mundo lá falou comigo que queria ser para esse cargo, como você foi bem na campanha, isso tudo está querendo. Eu percebi que eles queriam que você trabalhasse para eles também, não é só para mim não. Mas não esquenta a cabeça não, que eu não queria mesmo, não. Eu queria cumprir o compromisso com você. Não é nada, né? Uns 15 dias eu estou almoçando, depois liga ele para mim. Estou acabando de mandar te eleger presidente da CEMIG. Você acha que tá bom? Meu caro, você tá, não sei como é que é negócio. E tem que escolher 2 sujeitos diretor lá. Eu estou com os nomes aqui, eu vou ler para você. Porque fala no estatuto. Tá? Você tem, não, você tem, tem um nome aqui que o Valfrido me indicou, foi colega dele. Quer saber se está de acordo com ele. Marco Paulo Dano, eu falei, tá, pode pôr ele e tal, que negócio. Aí o outro indiquei que esse é da Costa, esse aí, etc, tava lá. Aí, aquele negócio todo, e ele, aí começa, né? Tomar conta da CEMIG, aquele trem dele. E porque não sei o quê, o trem estava difícil lá, dívida, ninguém emprestava, já estava na lista negra do meio ambiente, uma encrenca danada aí. O governo do Lito foi aquele trem que você conhece, aquele terremoto. Aí, você indica tudo lá. Os diretores todos você indica.
Deixa eu examinar primeiro, né? Deixa isso ter nada. Tal. Fiquei uns 4 meses com os outros diretores examinando. Meu irmão. Aí, outra briga na hora de formar. Aí ele, olha, eu quero um diretor de finanças que você conheça. Porque diretor de finanças numa empresa como a CEMIG, se quiser ficar rico em 48 horas, ele não fica rico, ele fica milionário. Sem ninguém saber. Mas quem é que você está pensando? Tá. Amigo meu, eu falei, o Chico Pena, esse eu não dou. Então, não, eu tenho outro lugar para ele. Tá? Não, esse é a minha confiança, é da sua, você não pode. Não, eu não dou esse. Aquele negócio, tá. Aí é confusão. Aí, ele, de lá para cá, eu com a cara fechada para mim, agora nós temos que acabar esse trem mesmo. Vamos acabar de formar essa diretoria. Você quer mesmo? O Chico Pena falou, eu quero. Então vai! E pôs o Chico Pena, né? Porque eu não podia, né? Pegar um trem ruim daquele negócio. O diretor de finanças, a CEMIG é uma empresa que recebe dinheiro todo dia. Arrecadação, né? E paga todo dia. Se quem furtar ali, acabou, né? Meu filho. E nós temos uma administração formidável, modéstia à parte, foi uma coisa modelo, ganhamos fama nacional, que eles têm tudo e tal. Mas essa é que foi a grande coisa. Agora, mas porque o Hélio apoiou violentamente, né? O Hélio tem essa coisa, né? Ele me deu apoio como presidente da CEMIG que nenhum outro teve, nem Luga Lopes Juscelino. Entendeu? Então fizemos tudo, várias hidrelétricas, o diabo. Precisava dele, ele funcionava. Ó, não vem, eu estou à sua disposição. Mas eu sei que faz tudo, eu te conheço. Continuei no governo Azeredo. O povo está certo, a classe política tem falhado muito ao país. Tem falado muito ao país, velho. Por que que o Lula é um líder de prestígio? É um homem que fala que o Congresso tem 300 picaretas. Você lembra disso, da declaração pública disso? Mas o Lula é um homem comandante. O PT pode ter opinião até a do Lula, depois acabou. Falta liderança nesse país. O Lula é um político hábil. Faz esse trem todo para agradar o povão, mas ele é hábil na conversa. O Fernando Henrique é um jeito hábil, mas o Fernando Henrique tem uma pose de orgulho. O Magalhães usava um discurso, filho de uma professorinha pobre, vendia couve nas ruas de Arcos. Você lembra do discurso dele? O Juscelino com aquela conversa, filho de uma professora pobre de Diamantina, não sei o quê. O povo gosta, doutor. O povo gosta de votar no sujeito que fala que foi igual a ele. Olha, o líder populista é um homem que influi violentamente no sistema democrático. O Brizola, enquanto viveu, influiu no sistema democrático brasileiro. O Jânio Quadros influiu violentamente no sistema democrático brasileiro. Todo líder popular. O Lula, se não for derrotado, vai continuar influindo a mesma coisa. O Brizola, mesmo derrotado, influía, você lembra disso ainda? O líder popular é um trem danado, viu? Hein? Porque todo líder popular é carismático. Falta ao Fernando Henrique carisma, é um bom sujeito, um bom governo, mas não tem carisma, né? O Juscelino era um centro agradabilíssimo para você conversar com ele, que negócio todo e tal. O João Goulart, eu conversei com ele uma vez, fiquei encantado, João Goulart. Só uma vez que eu tive com a inauguração do Brasil, fiquei uma meia hora com ele. Encantado, simples. O Getúlio Vargas era um líder popular diferente, ninguém chegava perto dele. Mas ele tinha um poder de comunicação danado, negócio de brasileiro, a Voz do Brasil, aquilo tem de rádio naquela época. O Lacerda era um homem que não dava confiança para qualquer um, não, era um líder tremendo. O bom político é igual a mulher bonita. Se ela não tiver perfume ou outro trem qualquer, ninguém fica olhando muito tempo, não. O líder político tem que ter esse trem todo. Tem que ver, Miguel? Sorriso afável. Você olha esse líder todo que nós tivemos aí. Esse líder popular são todos autoritários. Todos. O Brizola era uma coisa horrorosa, despótico.
Doutor Arraes era amigo meu, era amigo dele na Câmara Federal. Era uma coisa horrorosa de ditador. O deputado tinha medo de chegar perto do doutor Arraes, deputado de Pernambuco, senhor. Um dia ele virou para mim e falou assim... Eu falei, doutor Arraes, como é que o senhor ganha eleição lá na Pernambuco, assim, desse jeito, quanto esse poderio todo? Porque o poderio que ele enfrentar lá é uma loucura, né? É muito simples, Caselói. Esse pessoal fica fazendo obra, fazendo... Eu cuido dos pobres. Eu, por exemplo, no segundo governo, eu aperfeiçoei. Além de dar remédio, eu mandei oculista fazer exame. Mas como óculos é um trem caro, eu mandei dar óculos também. Doutor Arraes, vai. E doutor Arraes não era bom orador nem nada. Ele não tem terrível, uma mística danada. Política é estranho. Você vai falar, o Lula é místico? É. Você pode defender o Lula, mas que ele é místico, ele é. Ele é desgraçado na campanha. Quando ele não sabe nada, ele inventa. Populista é isso. Quando ele não tem nada, ele sai em cima de Fernando Henrique, você já viu como é que é, para desviar o assunto, aquele negócio todo. O Tancredo Neves era danado, ele inventou que o Maluf ia renunciar, você lembra disso? Fez apelo na televisão. Eu falei, Hélio, esse negócio... Não, esse é o Tancredo que inventou para o Maluf ficar desmentindo aí uns 2 meses aí, ficou 2 meses desmentindo que ele não ia renunciar. Esse Collor era um homem de teatro terrível. O Collor é um homem que pertenceu à oligarquia e combateu a oligarquia para ser eleito governador de Alagoas e para o Brasil também. O maior oligarca que existe era ele, né? Da parte do pai e da mãe. Agora, mas ele, o discurso dele, o Collor tinha um discurso, né? Sai de perto, hein? Mas o Collor tinha um discurso que o povo queria ouvir. O doutor Ulisses Guimarães era o homem de mais prestígio no Brasil com o negócio de senhor das diretas, aquele trem todo. Foi candidato a presidente, não teve voto nenhum. O Collor deu um banho nele. Por quê? E o meu amigo Aureliano também. Eles não falavam o que o povo queria. O povo queria bater no Sarney. O povo queria uma oposição contundente ao Sarney. Essa política como diz o Kennedy, é a mais difícil de todas as coisas para se fazer. Perguntaram ao Kennedy, por que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos? Porque eu tive um discurso que uniu todas as minorias dos Estados Unidos que fizeram a maioria e me elegeram. Todo país grande, quem mais sofre é que vota.